Olá, boa noite a todos. É mais uma alegria estar aqui presente novamente nesse ano, retornando com as nossas palestras online. Hoje com o Marcos Milani, falando um pouquinho para a gente sobre o Homem de Bem. Ele é lá do Kardec de Campinas. Muito obrigada, Marco, por estar aqui com a gente, podendo falar um pouquinho, explanar um pouquinho sobre esse tema. E que esse ano seja um ano abençoado e maravilhoso, que possamos nos reencontrar pessoalmente, aos poucos, quando tudo isso for se acalmando, a vacina, a gente possa estar presente fisicamente, não só virtualmente, né? E Uhum. antes de iniciar, de passar a palavra para o Marco, eu vou fazer a nossa prece inicial. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade, ao Mestre Jesus, pedir que nesse instante possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para ouvir estas palavras benditas, esclarecer os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus pelo ano que passou, pelo ano que teremos, pedir que tenhamos saúde, pedir a todos que necessitam, aos médicos, aos enfermeiros, à equipe do hospital de forma geral, a todos nós, Senhor. Pedimos a sua luz e a sua bênção à nossa humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Agora eu passo a palavra para você. Até mais. Obrigado, Magno. Primeiro eu quero agradecer o gentil convite, né, de todo o pessoal do Centro Espírita Caminho de Damasco. Para mim é uma grande honra poder contribuir, né, com essa fala e, mais uma vez, reforçar a minha satisfação de estar aqui, né, nesse trabalho que é bem gratificante mesmo. E já desde antemão, né, eu vou agradecer a participação dos nossos colegas que estão interagindo, né, ou de alguma maneira se ligando a nós virtualmente, com os nossos amigos internautas, né? Então, para mim é uma grande alegria estar aqui. E o tema de hoje é o homem de bem. Esse tema, ele pode parecer um tanto genérico, um tanto simples, mas na verdade ele é a essência do espiritismo. O espiritismo, ele surge numa proposta de evolução do pensamento humano dentro de uma fase de revelação da realidade onde nós nos encontramos, e nós podemos entender isso desde os primeiros os primeiros pensadores, vamos chamar assim, ou das manifestações sobre a interpretação da realidade onde nós vivemos, desde as épocas mais primitivas, quando nós ainda estávamos tentando identificar os sinais que poderiam nos dar pistas sobre como funciona, qual é a organização do mundo, da vida, e com o avançar do conhecimento, nós começamos a compreender não somente as leis da matéria, mas também as leis da natureza. E esse processo ele vai se desenvolvendo muitas vezes por revelações, como foi feita desde a época de Moisés, vamos chamar assim, a primeira grande onda de avanço nessa interpretação da relação que nós temos, aí já extrapolando além da realidade física, mas com um Deus, porque até então existiam várias propostas de relação com seres divinos, seres considerados mais poderosos, sobrenaturais, e a proposta mosaica, né, ela surge com Moisés, com a ideia de Deus único. Então já foi a primeira grande transformação e revolução, né, nessa maneira de compreender esta realidade que nos cerca, não só na parte material, mas extrapolando para a realidade espiritual. Depois com Jesus, que seria a segunda grande revelação, aonde Jesus ele aperfeiçoa, ele abandona aquilo que foi
acrescentado dentro da visão de Moisés, utilizada para a época, para disciplinar, para orientar, para conduzir as pessoas e muitas vezes tirar condutas ou hábitos arraigados numa população ainda bastante hostil, de hábitos muito duros, né? Então Moisés ele se dirigia a um povo que necessitava de uma carga disciplinar muito grande. Depois Jesus, com a segunda revelação, trazendo a ideia de um Deus bom, misericordioso, um Deus que fugia daquela ideia de Senhor dos exércitos, ou até senhor parcial, que privilegiaria este ou aquele grupo, dada algum tipo de relação ou subordinação específica. Então, a primeira revelação, depois de ela surge com a ideia de Deus único, a segunda revelação com a ideia de Deus bom, e mostrando, conforme Jesus já sinalizava, o caminho para aquela salvação que ele colocava, não a salvação externa, mas a salvação de nós mesmos, mas ainda um povo com conhecimento muito limitado, com uma visão abstrata muito rude. E Jesus colocou as sementes para fazê-las germinar posteriormente, mas ele sabia que as suas palavras também não seriam entendidas na sua completude, e ele já sinalizava também a proposta do Consolador, o Consolador prometido por Jesus. E essa figura do Consolador, ela surge não como uma personificação, alguém assumindo esse papel, mas como um conjunto de ideias, e o Espiritismo assume e cumpre esse papel sem ser ou sem ter uma visão exclusivista do tipo fora do Espiritismo não há salvação, não é nada disso, é uma visão de realidade, onde nós agora levantamos o véu daquilo que o próprio Jesus não pôde revelar de maneira explícita, e ele sabia disso. Então, a terceira revelação já vem com esse avanço no conhecimento, não personificado, mas com um conjunto de ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, e o papel doutrinário tem essa função, sem desconsiderar outros caminhos que existem para a pessoa se autodescobrir e descobrir a própria realidade. Afinal de contas, nós sabemos que, por exemplo, 2/3 da humanidade não é cristã. Nós temos 1/3 da humanidade assume como uma orientação cristã, ou conhece, ou é familiarizado com a orientação cristã, e 2/3 da humanidade não é. Então, nós temos que desvincular o rótulo, a denominação pura e simplesmente de cristão ou não cristão, de espírita ou não espírita, como se isso fosse a chave para a libertação interior. Na verdade, é o conhecimento que isso é favorecido através destas mensagens e das leis que são reveladas, e o Espiritismo revela, através dos espíritos, estas leis que nos cercam. E no caminho de desenvolvimento e de maturação intelecto-moral, surge a figura do homem de bem. Esse homem de bem é justamente aquele que seria ou que se caracterizaria como produto de um avanço, não só da prática, do esforço, da necessidade evolutiva, tanto no aspecto moral e intelectual, mas exemplifica estas mensagens que foram trazidas pelo plano espiritual, e que nós nunca ficamos órfãos, nós sempre tivemos contato com a necessidade do amor, mas hoje nós compreendemos o que seja amar no sentido prático, no sentido explícito, e não simplesmente uma palavra vazia, caracterizada pelo exclusivismo ou até pelo egoísmo, né? Porque quando se fala amor aos meus próximos e morte aos inimigos, você não tem amor por ninguém, você valoriza um comportamento ainda muito primitivo, e que agora nós já conseguimos ampliar. E aí surge a proposta do homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, e é o capítulo que nós vamos nos servir aqui para exemplificarmos esse conceito do que seria o homem de bem. Por sinal, é um dos capítulos mais longos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém tiver a curiosidade, veja lá no item 3 do capítulo 17,
nós temos 20 parágrafos compondo esse item. 20 parágrafos compondo um item só, quando, na verdade, a maioria dos itens tem 2, 3, 7, 10, mas não tantos quanto este. Né? Então, vejam que, para caracterizar o que seja um homem de bem, várias coisas são colocadas, vários elementos que nos permitam refletir sobre a nossa própria conduta são ali explicitados também. O homem de bem, portanto, quando nós trazemos isso sob a ótica espírita, não é aquele homem de bem preso no formalismo das religiões tradicionais ou nas regras de conduta que a humanidade sempre teve, tanto no aspecto social quanto no aspecto familiar ou de algumas outras relações que nós poderíamos ter. O homem de bem, ele é universal. Essa é a proposta que o Espiritismo nos traz para entender que este homem de bem, independentemente de onde ele se encontrar, da época que ele se encontrar, a ação dele vai refletir o seu nível de crescimento e maturidade espiritual. O Espiritismo nos mostra que, através das reencarnações, nós temos oportunidades evolutivas para exercitar esse crescimento, esse desenvolvimento. E o exemplo, a comparação, a analogia que nós podemos fazer é como uma semente. A semente, quando ela é plantada e dentro de uma terra capaz de oferecer nutrientes, e ela absorve esses nutrientes, e através de uma série de processos químicos com o sol, né, da fotossíntese, e ela vai se desenvolvendo, absorvendo nutrientes, absorvendo os elementos químico-orgânicos necessários para este desenvolvimento, nós entendemos que o crescimento dessa planta, né, que vai surgir, ela é fruto de um trabalho de maturação, mas que potencialmente a semente já trazia em si, foi aflorando algo que já estava latente dentro dela. Inclusive na Gênesis nós temos uma comparação bastante pertinente, quando Kardec compara esse processo evolutivo e ele cita a semente do carvalho. Carvalho, uma árvore enorme, só que a semente dela é bem pequena. Se nós entendermos que dentro da sementinha do carvalho já existe aquela árvore frondosa em potência, nós comparamos isso ao espírito. Porque nós temos em potência a grandiosidade daquele que se caracteriza como filho de Deus. Todos nós, uma vez frutos desse processo natural de desenvolvimento, vamos manifestando essa essência divina que possuímos, que temos, e as reencarnações agem da mesma maneira que a terra age com a semente, oferecendo elementos para que a semente aflore, para que ela brote. Cada encarnação nós absorvemos, através das experiências, elementos para nos aflorar, para nos mostrar, enquanto potencial divino, de espíritos puros que nós um dia vamos nos manifestar. Essa pureza espiritual está latente em cada um de nós. Por isso que não adianta a gente achar que é de fora para dentro esse processo de transformação, quando ele é interno. Essa eclosão é através do pensamento, da vontade, das ações e, acima de tudo, da conscientização daquilo que nós temos que fazer e agir de maneira racional em prol do nosso benefício. E aí aparece a grande questão, o grande item que vai nos diferenciar enquanto processo evolutivo. O homem de bem é aquele que pratica na sua plenitude a lei de amor, justiça e caridade. Esta lei que Jesus nos oferece através de seus discursos e de seu exemplo pessoal, e que já estava presente em outras pessoas também que se colocavam dessa maneira, mas não eram tidas como representantes divinos, elas simplesmente exemplificavam. Todos aqueles que exemplificam a lei de amor, de caridade, de benevolência, de justiça, ele está exemplificando essa proposta evolutiva e vai se tornando cada vez melhor. E com todas as letras, ele abre o item 3 do capítulo 17 do Homem de Bem,
do capítulo Sede Perfeitos, quando ele caracteriza que o homem de bem é esse que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua essência. Só que para fazer isso, nós temos que compreender o que é amor, o que é justiça, o que é caridade, e não simplesmente levá-las como palavras simples que não teriam significado prático, simplesmente porque elas podem ser universais. Cada palavra dessa tem algo que se chama polissemia, que elas podem assumir diferentes significados conforme quem esteja pronunciando ou ouvindo. A polissemia da palavra amor, nós podemos pensar vários usos dessa palavra, mas a essência desse conteúdo, a essência desse elemento que Jesus exemplificou e cabe a nós também agora entendermos e praticarmos, ela se resume naquilo que o próprio mestre já nos colocou. É fazermos aquilo para o outro que gostaríamos que fizessem para nós e extrapolarmos, não mantermos estas relações somente com aqueles que gostam de nós, mas levarmos indistintamente a todos aqueles que tenham convívio conosco, ou que, de alguma maneira, nós possamos ter algum tipo de proximidade, algum tipo de contato, ou mesmo que não tenhamos contato físico, mas que nós direcionemos um pensamento fraterno para aquelas pessoas, podem estar do outro lado do mundo. Quando nós direcionamos um pensamento fraterno, nós estamos agindo com amor. E nós fazemos isso para encarnados e desencarnados. Então, quando nós pensamos na prática, essa expressão do amor, ela se faz de diferentes maneiras, e não simplesmente com uma declaração, eu gosto de você. Não, ela se faz dentro dos atos que nós praticamos, dos pensamentos que nós temos, dos sentimentos que nós promovemos, e isso envolve as pessoas direta ou indiretamente. Esta relação é que nós vamos criando, essa relação que vai nos fortalecer. A questão da justiça. Justiça não é pagar o mal com o mal ou o bem com o bem. Justiça divina. A questão da justiça, ela é muito complicada para muita gente, ainda presa nos elementos materiais, que acha que justiça é simplesmente todo mundo ter as mesmas coisas materiais. Não é esse o tema de justiça que Jesus e que os Espíritos nos colocam. Justiça é aquilo que já está presente nas leis de Deus, na regra, no regimento, tudo aquilo que nos leva, que harmoniza em termos de universo, em termos de igualdade de oportunidades e de compreensão dessa realidade, e a cada um segundo a sua obra. As suas obras. A essência da justiça, no fundo, é esta: a cada um segundo as suas obras. Ponto. Não adianta a gente vir com um discurso materialista de que justiça é quando todo mundo tiver as mesmas coisas, né? O mesmo nível de renda ou qualquer outro tipo de coisa. Nós estamos trabalhando no aspecto espiritual. Justiça é quando nós compreendemos a pertinência das leis naturais agindo, e que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos, influenciarmos, e nós vamos receber as consequências disso conforme os nossos pensamentos. Recentemente, algumas pessoas dizem, não existe essa de efeito, existe sim. Basta pegarmos o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem lá como título, Bem-aventurados os aflitos, e vamos num item bem específico, causas atuais e anteriores das aflições, e a gente vai entender as causas e as consequências, porque o processo reencarnatório é uma escola, e essa escola, assim como uma criança, não necessariamente ela se sente muito à vontade, ou teria, por livre-arbítrio, o interesse de frequentar uma escola ou fazer provas, nós ainda estamos no nível evolutivo que somos impulsionados para crescer, somos atraídos para as experiências, mesmo nós não tendo a capacidade de compreender no contexto pleno, mas nós somos atraídos para essas experiências, tendo a consciência ou não sobre elas. Vejam como é diferente nós simplesmente acharmos que o que vivenciaremos no futuro é algo que nós escolhemos. Não.
O nosso conhecimento e a nossa vontade é limitada dentro do conjunto, dentro do contexto natural, e todos os nossos atos vão gerar, sim, consequências, e nós vamos aprender com eles, vamos identificar, vamos verificar se essas consequências podem ser favoráveis ou não, e da mesma maneira que numa atitude educativa, nós vamos ser, às vezes, disciplinados, inclusive, para aprender a não fazer de novo, sentindo os efeitos daquilo que provocamos. Então, vejam que esse processo de amadurecimento, ele se dá conforme as experiências vão sendo realizadas. É impossível alguém partir, usando de novo a analogia de uma criança e de alguém já no jovem adulto. É impossível alguém sair do jardim da infância e ocupar bancos escolares numa faculdade. Não dá para a pessoa sair imediatamente para esse estágio. Ela passa por algumas etapas, amadurecendo-se para estar apta a vivenciar e a progredir dentro dessa linha evolutiva. Nós, espíritos, participamos exatamente dessa proposta. Uma vez que estamos trabalhando no processo evolutivo, aquilo que nós compreendemos, já conseguimos ter consciência, mas aquilo que nós não compreendemos na sua plenitude, nós vamos vivenciar experiências que nós provocamos ou atraímos para aprender com elas. E aí sim, nós vamos, como a semente, nos desenvolvendo. O homem de bem é aquele que já conhece a sua necessidade evolutiva, em termos mais objetivos, de agir bem para si e para o próximo. Quando nós praticamos a lei de amor, justiça e caridade, sem esperar alguma coisa em troca, mas por prazer, por algo que nos dá satisfação, nós já atingimos esse período. Não quer dizer que todos nós já temos isso, nós estamos buscando isso. Os espíritos nos dão como referência, né, na escala evolutiva, e para falar em planetas, né, este que nós habitamos, ele está numa escala evolutiva que não é as primeiras encarnações dos espíritos, né, dos chamados mundos primitivos. Nós já superamos esta fase, nós já estamos num mundo dito de expiações e provas, que é a fase seguinte, quando nós já começamos a ter a noção do bem, do belo, e temos condições de praticar isso e nos esforçar a superar, aonde o bem pode superar o mal. Ainda não está superando na sua plenitude, mas quando nós alcançarmos isso, nós entraremos numa outra fase, que seria o mundo de regeneração, aonde o bem já supera o mal. E mal aí no sentido de ignorância, não mal algo perpétuo. Não existe mal perpétuo. Existe ignorância daquilo que seja bom e daquilo que vai nos fazer melhor e que vai nos tornar felizes. Todos nós queremos ser felizes, então todos nós temos que agir bem, porque isso é uma lei, é uma necessidade. Ninguém que queira, eu quero ser feliz sem se esforçar para isso, não vai conseguir. Como a criança não vai chegar na faculdade se não se esforçar, ou um maratonista, um atleta, aquele que quer correr 42 quilômetros, ele tem que começar correndo 100 metros. Ele tem que estar apto a correr 100 metros e depois ele vai treinando e aumentando essa distância. Nós somos assim também. O homem de bem é o que já despertou para a sua necessidade de querer fazer o bem para si e para o próximo, e dentro do seu ritmo está treinando, está se esforçando, está exercitando-se nesse processo. Olha que interessante. Nesses itens, né, que, na verdade é um item só, mas nesses parágrafos do capítulo 3, que o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, nesse item 3, ele começa dizendo essa questão da lei de justiça, amor e caridade, e depois ele destaca uma série de elementos que vão fazer com que nós identifiquemos, e temos isso dentro de nós, mas talvez nós não enfatizamos isso como deveríamos enfatizar. Primeiro de tudo, coloca-se na questão da fé, a fé em Deus. Mas não é a fé cega, não é aquela visão ainda arcaica, antiga, que nós tínhamos que acreditar por medo.
né, por temor. Não, nós acreditamos porque nós conhecemos as relações divinas e sabemos que tudo tem uma origem, tem uma causa primária. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é uma visão que supera aquela ideia de um Deus antropomórfico, um Deus igual ao homem, problemas, com vontades, predileções, muitas vezes. Né? Nós superamos já isso, que era necessário dentro de uma visão mais antiga, onde intelectualmente não tínhamos maturidade para compreender essa visão de Deus como hoje nós compreendemos, de inteligência suprema, causa primária, que não é uma pessoa, não tem uma visão antropomórfica, mas que agora nós já entendemos o que é Deus, e não quem é Deus, né? Entendemos que eu falo no sentido de já termos pistas, né, da sua grandiosidade. Essa fé nos permite ter confiança no futuro, pois sabendo que, agindo bem, buscando ter consciência tranquila, o que vai nos esperar pela frente é proporcional. Nós teremos pela frente aquilo que nós plantarmos hoje. Tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher. Então, essa fase de cultivo, o homem de bem já sabe, e por mais que possa parecer, em termos de complexidade ou até dificuldade material, ele persevera, ele age, ele atua de maneira insistente, porque ele sabe que os benefícios são maiores e isso lhe dá força, pela confiança que ele tem no Pai. Essa percepção da grandiosidade e dessa minúscula situação da encarnação, com esses obstáculos que nós muitas vezes damos uma proporção muito grande, mas que eles não passam de situações efêmeras que nós vamos superar, por mais difícil que possa parecer, nós vamos superar essas situações com coragem e determinação, e nós nos fortalecemos. Essa é a proposta do homem de bem, que se sente feliz por superar os desafios. O homem de bem não é aquele que está no conforto material e não tem problemas nenhum, não. O homem de bem é aquele, como todos nós podemos vivenciar isso, é aquele que enfrenta as situações, as dificuldades, também sabe viver as alegrias, porque não basta a pessoa achar que a alegria é só ter o necessário. A alegria é compreender esse sentimento também agradável, mas ter alegria pelos outros. Quando o outro está bem, nós também nos sentimos bem. Essa relação, ela vai se personificando em nós, e não achando que isso será dado para nós. Nós é que temos que trazer ou tirar isso de dentro da potência que nós já trazemos. Essa satisfação contagia, uma vez que nós estamos ajudando ao próximo, nós também podemos ser ajudados, e ainda que não sejamos ajudados materialmente e espiritualmente, nós seremos. Tudo isso faz parte desse envolvimento, dessa atmosfera que nos cerca, quando o homem de bem, ele se manifesta. Como ele vai ser reconhecido como alguém bom, humano, benevolente, ele não vai ter distinção nenhuma de raça, nem de crenças, ou assistir a algum tipo de injustiça e achar que isso é normal. Ele vai se posicionar sabendo que o espírito ocupa corpos diferentes, em situações sociais diferentes, mas não é definitivo. Então, quando alguém diz que sorte que fulano teve por nascer naquele ou naquele outro berço e não neste, ou porque nasceu neste ou naquele país, isso não é sorte, é uma necessidade evolutiva. Não existe sorte, existem necessidades evolutivas que nós atraímos para nós mesmos e aprendemos com ela. Como os espíritos disseram para Kardec, o general, para ser promovido, ou o soldado, na verdade, né, para ser promovido, ele tem que ir para a batalha. Se ele ficar na caserna, assistindo todo mundo lutar, ele não tem o esforço nem o mérito de ser reconhecido para ser promovido. Espiritualmente, a nossa batalha são com os desafios que nós temos contra o orgulho e o egoísmo, os problemas que nós temos no mundo. Essa é a nossa batalha. Nós somos soldados do bem, e para vencermos isso, para nós sermos, entre aspas, promovidos, e essa promoção é interna, nós temos que enfrentar esses desafios com coragem, sem fugir do combate, mas com força, com determinação, e aí nós vamos conseguir vivenciar as alegrias de se tornar um homem de bem. Nós não alimentamos ódio nem rancor, e estas
pestes que, de alguma maneira, são venenos que vão corroendo a vida das pessoas, e isso só traz desconforto. Nós fazemos o oposto, nós praticamos a caridade no seu sentido pleno, não a caridade aquela que dá uma esmola. A material até pode ser vista como caridade, desde que a intenção seja como tal, mas a verdadeira caridade é aquela que busca o seu bem e o bem do próximo. Isso é caridade, é agir incessantemente nesse sentido, sem buscar condenar aquele que ainda está enfrentando dificuldades, como se isso fosse uma maneira de nós superarmos os nossos problemas. Nós temos que entender que o próximo que está conosco, por afinidade, tem os mesmos desafios que nós. Nós não vivenciamos nada além daquilo que nós merecemos, e o próximo também está vivenciando isso, com os seus problemas, as suas dificuldades, e cabe a ele superar. Podemos ajudar. O que nós não deveríamos fazer é agravar a situação, porque daí nós também vamos gerar consequências para nós mesmos. Quando nós ajudamos alguém, as consequências são positivas para nós. Quando nós prejudicamos alguém, as consequências são negativas para nós. Existem estas relações que não se furta, não existe nenhum tipo de, entre aspas, alguém vai nos perdoar. Somos nós que nos perdoamos com a consciência tranquila, e essa consciência tranquila só existe quando nós agimos bem, quando nós agimos em favor do próximo. Esta relação de crescimento, ela permite que nós entendamos um dos aspectos principais que nesse item também é comentado. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec perguntou para os espíritos, né, ele queria saber qual seria o meio mais prático, mais eficaz que nós teríamos para nós nos melhorarmos e resistirmos à atração do mal. Isso está na questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí eles responderam que um sábio da antiguidade já havia dito, né, conhece-te a ti mesmo. Kardec ouviu, ele entendeu, só que ele insistiu. Kardec não ficou muito satisfeito só com esta resposta, ele insistiu e perguntou: nós sabemos, nós conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir fazer isso? Ou seja, de conhecer a nós mesmos. Se conhece a ti mesmo é olhar para nós. E aí quem veio responder foi Santo Agostinho. Em espírito, Santo Agostinho disse: olha, fazei aquilo que eu fazia quando estava encarnado. Durante a noite, quando eu chegava, antes de dormir, eu procurava rever, fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que havia feito no dia. Se existia alguma queixa, algum tipo de reclamação, algum mal que ele poderia ter provocado ou que alguém poderia ter falado dele por ele não ter agido bem. E as oportunidades que ele deixou de aproveitar em fazer o bem. Veja que nós podemos entender como nós somos e nos conhecer olhando os nossos atos, fazendo uma retrospectiva de como nós nos portamos. Esse foi o caminho que Santo Agostinho deu para Kardec, e que nos serve de referência, para nós começarmos a olhar para nós. Não é fechar os olhos e fazer uma autocrítica. Nós temos que rever aquilo que fizemos de fato, para entender se aquilo tem alguma característica positiva ou não. E nesse exercício nós vamos identificando cada vez mais oportunidades de ajudar, oportunidades de fazer o bem para nós e para o próximo. Esse é o homem de bem fazendo a sua retrospectiva, portanto, respondendo à questão 919, é o meio mais prático que nós temos para nos melhorar e para nos afastar da atração do chamado mal. E ele volta lá nesse item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele volta com esta nova, com essa proposta de autoconhecimento. O homem de bem é aquele que procura verificar se fez todo o bem que podia, se agiu de maneira adequada, se ninguém tem nada a reclamar dele, e é o exercício diário que Santo Agostinho nos deu como referência, como um meio prático de nós nos conhecermos. Esta relação era bem interessante, porque permite nos exercitarmos na reflexão. Quando nós temos coragem de olhar para nós
nós vamos identificar o que fizemos de maneira adequada e aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco ou que nós fizemos de maneira irresponsável. Nós vamos ter uma autocrítica e devemos julgar de maneira muito mais dura a nós mesmos do que o próximo, mas nós devemos ter esta autocrítica. E o homem de bem faz isso, o homem de bem conhece-se, e ao se conhecer, ele sabe que o próximo também tem as suas dificuldades, e ele entende melhor o próximo, ele compreende melhor o próximo e sabe como ajudar também para que ele se reerga e sem humilhação, sem ter o nosso orgulho exaltado quando alguém vai ajudar outra pessoa. Muito comum alguém querer ajudar na frente dos outros. Hoje em dia, no Facebook, né? A pessoa põe lá no Facebook e olha eu praticando a caridade, né? Não precisa. A pessoa gosta, ok, põe, mas o importante é não saber, não é para os outros saberem o que nós estamos fazendo. Nós temos que dar bons exemplos. Se as pessoas vão reconhecer ou não, isso não é problema nosso, mas nós temos que fazer aquilo que a nossa consciência manda. E não ficarmos preocupados só na visibilidade, na aparência de querer ser bom durante esse processo de relacionamento social. Mas na prática, no íntimo, nós ainda não melhoramos. Isso ele aflora em algum momento. E vice-versa. Mesmo que a pessoa não se preocupe em fazer com que os outros tenham essa visão dela, se ela age bem, as pessoas vão reconhecer que ela vai agir bem, mas não é para isso que a gente vai também ser reconhecido como aqueles que estão evoluindo. Cada um tem os seus problemas, tem os seus desafios, ninguém conhece o passado de ninguém, ninguém sabe as consequências que nós temos, que nós já estamos vivenciando, de atos bons e atos que não foram tão bons, e para nós alcançarmos, galgarmos novas posições, exige-se esforço, e esse esforço é individual, ninguém vai carregar ninguém no colo. Nós é que temos que dar esse passo, nós é que temos que vencer a nós mesmos, orgulho e egoísmo. Esse é o homem de bem que nós tanto buscamos. Bom, nós temos poderíamos ficar falando a noite inteira aqui sobre alguns aspectos de homem de bem, tanto como ele se manifesta na família, na sociedade, no trabalho, como é que ele vai vivenciar, mas sempre com a lei de justiça, amor e caridade, sempre buscando entender que em qualquer oportunidade nós vamos ter, sim, condições de escolher o caminho para seguir, e essa decisão que nós temos, nós podemos e devemos, ao final da noite, reconhecer: eu agi da melhor maneira possível, eu não deixei passar uma oportunidade e eu estou satisfeito comigo mesmo, não no sentido de não vou me esforçar mais, mas que eu já posso observar ou visualizar novos desafios. Ainda tenho que melhorar em vários aspectos. Vamos começar a fazer esses exercícios e aí nós vamos mudando, nós vamos aperfeiçoando paulatinamente, mas nós vamos. E esse é o grande objetivo. O homem de bem não é o que está pronto, é o que se esforça em se melhorar. Eu agradeço a atenção de todos. Gostaria de deixar aqui, né, desde já, a minha satisfação de participar desta oportunidade de diálogo, de contato com o Centro Espírita Caminho de Damasco, que eu gostaria mais uma vez de agradecer esse convite e fico à disposição, não só agora, né, para nós conversarmos, mas também futuramente. Muita paz para vocês. Ai, Marco, nós que agradecemos, pode ter certeza que essas palavras vão ficar na gente, né? E que depois dessa explanação que você deu, que eu desejo que todos nós, ao longo deste ano e dos próximos anos da nossa jornada, a gente possa entender e despertar, né? Esse homem de bem, essa mulher de bem dentro da gente, o verdadeiro amor, a verdadeira caridade, o verdadeiro senso de justiça, e deixar de lado o orgulho, a vaidade, que isso não nos leva a nada. Nós que agradecemos. E pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Claro. Esta noite. Então, nesses momentos que tivemos de reflexões, ponderações, nós agradecemos a Jesus, nosso irmão maior, por estarmos aqui, ainda que à distância, mas unidos em pensamentos, em sentimentos. Nós agradecemos a Ele tudo aquilo que já recebemos,
pelas oportunidades que Jesus sempre nos providencia, e acima dele, a Deus, nosso Pai, que também, como filhos, nos cuida, nos orienta, nos ama. Que possamos mais uma vez exemplificar tudo aquilo que estamos recebendo, conhecendo, para sermos dignos do nome trabalhadores do bem. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Marco. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.